Olá, galera. Sou da Era Palestras e Cursos na gestão matemática, mas tem 4 eixos norteadores do meu canal, tá bom? Deixo aí o e-mail, né, da Era Palestras e Cursos, para que se alguém sentir, né, que melhor a privacidade, pode enviar a sua solicitação. Olha, eu quero lembrar de tal conteúdo, você pode lembrar? Se eu tiver oportunidade, eu vou fazer isso, tá ok? E aqui nós vamos tratar então, tá? Das nossas equações diferenciais. Já tenho outro vídeo, ou mais de um, não lembro agora, que trata de equações diferenciais a variáveis separáveis, que é um método de resolução, o mais simples, o mais direto. É a técnica mais, né, direta, um dos tipos de resolução de equação diferencial. Tá bom? Ok? Que muito aplicada aí o pessoal da engenharia, né? E outras áreas das exatas, tá bom? Como é que é isso, Era? Bom, aqui a gente está pedindo assim, olha, resolva a equação diferencial né, por separação de variáveis e calcule o valor inicial. Valor inicial, caso particular, mesma coisa. Ou seja, quando você resolve uma DO, você determina uma família de equações, que tem a ver aqui, opa, aqui é menos 1, tá? Ficou sem. Aqui é menos 1, tá bom? Tá ok? Ou seja, se eu mudar o x, eu mudo o y, e assim por diante, numa mesma equação, só mudando a constante. Bom, e para lembrar isso aqui, olha, x ao quadrado, isso aqui é o mesmo que dy era sobre dx, ok? Linha dy sobre dx. Era, mas é preciso fazer isso? É muito bom, porque você vai separar as variáveis, tá bom? E aqui vai ter o quê? Y menos xy. Isso aqui eu vou usar depois que eu determinar a EDO. Bom, eu quero usar, tem que separar variáveis. O que é que eu faço agora? Agora a gente faz, vamos procurar separar variáveis. Então aqui eu tenho, por exemplo, dy, eu vou deixar tudo que tem y desse lado e vou começar, tá certo? E este valor aqui, ó, tudo isso aqui, y menos xy, tudo isso aqui vai ficar em função de dx. Começamos a trabalhar a separação. Antes de eu jogar esse x quadrado para cá, eu vou primeiro fazer algo do outro lado. Então, eu vou copiar x quadrado dy sobre dx. Ok? E deste lado aqui, o que, que vai acontecer? Olha, eu tenho aqui uma mistura de y e x. Olha, não aparece y nos dois membros? Então, eu vou separar aqui. Ó, vou deixar aqui o y em evidência, caso de fatoração. Y por y é 1, menos xy por y sobra quem? X. Opa, está começando a separar esse negócio. Tá certo? Bom, agora sim, eu vou jogar esse y cá para baixo, né? Opa, aqui não tem isso não. Opa, aqui foi, já girei. Isso aqui não tem isso aqui embaixo, tá? É só o dy ali, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui, desse lado, tudo que tem y. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. dy sobre, ó, que está multiplicando, vai passar dividindo. Igual, desse lado eu vou ter y menos x, tudo isso em, né, como dx, e esse cara que está aqui multiplicando, assim como eu fiz com o outro, ele passa dividindo. Então, vai ficar o x quadrado aqui embaixo, tá certo? Assim como este cara aqui, ele passou dividindo, ó, ele ficou aqui embaixo, tá? Porque aí já estou separando, tá vendo? Tudo que está aqui está em y, está em x, certo? Ok? Aí a gente vai começando a resolver. Então, a primeira parte, iniciar, é você começar a pensar nisso aqui. Isso aqui estava em linha, só joguei dy dx, começar a separar, tá bom? Ah, Era, eu posso colocar o y em evidência antes, depois, cada um escolhe uma maneira, mas de toda forma vai ter que separar a incógnita e a variável. Então, eu vou trazer isso para cá, tá bom? Então, o que é que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho dy sobre y, eu mudo, né? E aqui eu vou separar, porque eu não sei resolver isso aqui do jeito que está aqui. O que, que vai acontecer? Ó, tá todo mundo sobre x², então vai ficar 1 sobre x²,
menos quem? X sobre x quadrado era. Vai ficar assim que eu vou, não fiz direto, mas você pode fazer. Tudo isso é o quê? Tudo isso em função de dx. Então eu vou ter, lembra que isso aqui, dy sobre y, é o mesmo que dy vezes 1 sobre y. Lembra? É a mesma coisa, eu não preciso fazer isso aqui para o próximo passo. E aqui vai ficar, olha só, 1 sobre x quadrado, porque não dá para fazer nada. Só que aqui o que é que fica? Simplifica um x daqui com um x daqui, vai ficar o quê? 1 sobre x. Tudo isso emana quem? Dx. Bom, ainda vou deixar aqui, ó, dy sobre y ou vezes 1 sobre y, tanto faz. E aqui eu vou inverter, olha, 1 sobre x, 1 sobre y não muda, porque tem derivada para isso. Tá? Lembrar que a gente vai fazer o processo inverso da derivada. E aqui eu vou colocar para cima, ó, vai ficar x a menos 2. Isso você tem que fazer. E aqui continua 1 sobre x, por quê? Porque a gente já sabe derivar alguém que dá 1 sobre x. Então, a inversa também nós sabemos. Tá certo? Quando você chega neste ponto, vou fazer aqui. Quando você chega neste ponto, tá? Você vai integrar. Separou as variáveis, já deixou tudo aqui né, de prontidão, que é mais fácil do que você jogar, depois inverter. Eu acho, tá bom? Então, aqui você vai ficar a integral neste lado aqui, deste lado, de 1 sobre y dy ou dy sobre y só, igual a quem? Era igual a integral de x elevado a menos 2 menos 1 sobre x, tudo isso que era? Tudo isso dx. E aí, quando você acrescenta o símbolo de integral, você vai acrescentar uma constante arbitrária que nós vamos chamar de c. Tá certo? Isso só vai fazer quando você jogar, separou, fez tudo direitinho, jogou integral, aí você acrescenta a constante. Agora você integra, olha só, a integral de uma constante sobre y elevado a 1, x elevado a 1, quanto que era? ln de x. Ou nesse caso, né, melhor, ln de y em módulo. Por quê? Porque a gente vai determinar ln de alguma coisa. Se for negativo, não tem solução. Isso vai ser igual, deste lado aqui, ó, x elevado a menos 2. Lembra? Soma 1 e derruba. Então, vai ficar o quê? X elevado a menos 1 sobre menos 1. Lembra disso? Aham. E menos, por quê? 1 sobre x é o mesmo do que 1 sobre y. ln. ln de quem? ln do módulo dx. Por que era? Porque a derivada de ln de x, quem é? É 1 sobre x. Lembra disso? A mesma coisa para y. Isso mais a constante. Tá certo? Agora vamos ver o que a gente pode estar fazendo nesse negócio aqui, porque não vai ficar assim não. Bom, ln de quem? De y, vou deixar ainda aqui. Só vou mudar alguma coisinha aqui, isso é módulo, né? Aqui você concorda que vai ficar x elevado a menos 1 ou 1 sobre x, tá? Vamos deixar 1 sobre x aqui direto, tá? Então, você pode fazer aqui, né, que vai ficar menos 1x elevado a menos 1, ou vai inverter já, vai ficar menos 1 sobre x. Por que menos 1 sobre x? Zero, ó, lembra, mais com menos é menos, x elevado a menos 1 é 1 sobre x, certo? Menos o ln do módulo de x, opa, mais constante. Opa, aqui tem coisa para fazer, ó, porque eu tenho ln aqui e ln aqui, tá? Aqui é x, tá bom? Ficou meio feinho. Tá? Então, eu vou aplicar aqui a propriedade de logaritmo e de ln, que é a mesma coisa. Então, vou passar para cá esse ln do módulo de x, só que quando ele muda de lugar de igualdade, troca de sinal. Aqui vai continuar sendo 1 sobre x mais constante. Eu preciso
isolar agora ou eu deixo para isolar o y depois, se isso for possível? E vai ser possível. Não, eu vou deixar por enquanto aqui, porque o que, que vai acontecer? Eu preciso determinar o C. Eu preciso achar esse C. Por quê? Porque no enunciado está pedindo para a gente achar o caso particular ou inicial, ou valor inicial, com esta situação, tá bom? Então, nós vamos passar para o próximo slide para a gente fazer isso, tá ok? Por isso que eu deixei o slide aqui. Então, vamos relembrar. O que, que eu tenho lá em cima? Eu tenho, no outro slide, né? Eu tenho o ln de y, ok? Mais ln de x em módulo, vocês já vão saber já já, porque eu estou determinando algum valor para isso, vai ser igual a menos 1 sobre x mais a constante. O que acontece é que foi dado lá assim, ó, y de menos 1, eu coloquei depois o menos 1, que eu esqueci de digitar, vai ser igual a menos 1. Ó, essa coisa aqui e esta forma de colocar é a mesma, tá? É o parzinho ordenado, x e y, ok? Então, a gente quer determinar quem? Nós queremos determinar esse c, certo? E aí, substituir lá e terminar a expressão, que é essa expressão aqui. Então, vamos lá. Eu tenho que calcular o que aqui, ó? Vamos fazer aqui, ó. Vai ficar ln de quem? Ln do módulo de menos 1, ó, que é o y. O y é isso aqui. Ln do módulo de menos 1. Por isso do módulo, né? A gente precisava fazer isso aqui. Ln de quem? De x. Quem é o x? O x também é menos 1. Está aqui o x, está aqui o x. Isso vai ser igual a menos 1 sobre x. Mas quem é o x? Não é menos 1? Está aqui. Mais a constante. Tá ok? Aí, módulo é 1, né? Vamos colocar aqui, ó. Isso vai ficar ln de 1 mais ln de 1 igual, menos com menos dá mais, dá 1, mais constante. O que, que foi feito dá mais? Lembra de módulo? O módulo se torna positivo. Isso aqui nunca vai ser negativo quando sai do módulo. Quem é o ln de 1? É zero. Já isso em outro momento. Ln de 1 é zero, portanto, eu tenho zero igual a quem? A 1 mais c. Jogando 1 para o outro lado, o c vale quanto? O c vale menos 1. Está aqui o valor de c que nós estávamos procurando, certo? Agora, em posse desse valor de c, a gente vai pegar essa expressão e vai determinar a EDO, a equação, né? A equação, DO, já substituindo o C, tá certo? Vou mudar aqui de uma cor aqui, vai. Então, vai ficar o quê? Ó, ln de y em módulo, porque agora a gente quer a equação, tá? Mais ln de x em módulo, ok? Igual a menos 1 sobre x mais a constante, só que a constante agora é menos 1, tá certo? E aí a gente tem uma propriedade logaritmo. Qual a propriedade era? Quando eu tenho uma soma, eu vou fazer aqui, ó. Logaritmo e ln, tá? Quando eu tiver ln de um produto de x vezes y, quem é isso? Lembra? Ln de x mais ln de y ou vice-versa, tá? A ordem dos fatores aqui, a soma não vai alterar, tá certo? Ó, lembra disso? É uma propriedade, ó. Ok? Então, é o que a gente vai fazer aqui. Isso aqui vai ficar o quê? Ln de quem? De y vezes x, que é aquela propriedade. Aí eu vou colocar agora fora do módulo, tá bom? Para eu fazer, o restante nem vai precisar, tá certo? E isso é igual a quem? A menos 1 sobre x menos 1, tá ok? E agora, como é que a gente isola? Como é que a gente faz isso? Vamos lembrar que a relação entre ln e logaritmo, qual é? Então, essa relação aqui, ó, você pode até fazer direto, mas eu vou deixar mostrado. Ln de alguma coisa, isso aqui é igual a quem? Ao log de x, y ou yx, tanto faz, na base e. É isso aqui, certo? E isso é igual a quem? A menos 1 sobre x menos 1. E aí, o que, que você faz? Lembra como é que se resolve logaritmo?
elevado a alguém. Elevado a quem? Elevado a tudo isso aqui, ó. Menos 1 sobre x, menos 1. E aqui quem é? É o xy. Aqui é o xy. Lembra? Logaritmo, log de alguém na base. Então, base elevado a alguém é igual ao logaritmando. E aí eu quero isolar o y, não quero isolar o y, certo? Então, esse x que está aqui passa dividindo, certo? Então, eu vou ter y é igual... Tudo isso aqui, ó, elevado a menos 1 sobre x, menos 1, tudo isso sobre x, certo? Ok? E aí, como é que faz? Vai deixar assim? Vai fazer de outra maneira? Como é que a gente vai fazer isso? Olha, deixa assim mesmo. Porque o que eu vou fazer aqui não vai mudar muita coisa, né, para a gente, para o resultado final, dar um trabalho. Agora, se fosse para fazer mais alguma coisa, lembra? Eu tenho tudo isso dividido por isso. Certo? Aí eu tirar a MMC lá em cima, ver o que é que vai dar, puxar. Por enquanto fica assim. Se você precisar de mais alguma coisa, precisar aqui, você resolve. Tá certo? Olha lá, você tem um valor de x, vai substituir. Por exemplo, se o x for 2, substitui 2 aqui. Isso vai dar alguma coisa, tudo isso sobre 2. Tá bom? Ok? Gostou? Principalmente no processo todo de resolução, que a ideia era esta. Tá ok? Espero que você consiga aplicar bem na sua engenharia, na sua área da computação, porque você, né, na área de física, área de matemática. Gostou do vídeo? Deixa ali seus comentários, suas críticas. Eu deixei um e-mail onde você pode pedir. Me lembra como é que faz tais tipos de ente matemático, tal, né? Aquele ente matemático, aquele tipo de EDO. Deixa lá, manda por e-mail ou deixa lá nos comentários. Às vezes tem gente que não gosta, né, de se expor, manda por e-mail, tá bom? Até uma outra aula.